Tem medo de fracassar? Você tem medo de se tornar quem realmente é? Neste vídeo exploramos a filosofia profunda de Carl Jung sobre o medo, a sombra, a persona e o processo de individuação. Um convite à reflexão sobre por que evitamos nossa própria potência e como o inconsciente molda nosso destino quando não é integrado à consciência. Este não é um vídeo motivacional comum. É um mergulho filosófico no autoconhecimento, na psicologia analítica e na transformação interior. Assista com calma. Ouça com atenção. Algumas verdades só emergem no silêncio. Existe um ponto silencioso dentro de você, onde o medo não nasce da fraqueza, mas da possibilidade. Não tememos apenas o fracasso, tememos a expansão. Tememos atravessar o limite que separa o conhecido do que somos capazes de nos tornar. Carl Jung compreendeu isso profundamente. Para ele, o maior conflito humano não ocorre no mundo externo, mas no diálogo invisível entre consciência e inconsciente. Tornar-se quem você tem medo de ser não é um ato de ousadia social, mas um movimento ontológico, um deslocamento do ser. O indivíduo não nasce dividido, ele se divide ao longo do tempo. Para pertencer, aprendemos a ocultar. Para sermos aceitos, aprendemos a fragmentar o eu. Criamos uma persona, uma máscara social funcional, mas incompleta. Jung não via a persona como um erro, mas como um risco. O risco de confundir o papel com a identidade. Quando a máscara se torna permanente, a essência é empurrada para o inconsciente, e aquilo que é negado ao consciente não desaparece, apenas retorna disfarçado. O medo não surge da escuridão, mas do encontro com ela. Ser inteiro significa abandonar a ilusão da pureza, significa aceitar a ambiguidade do ser. Luz e sombra não são opostos morais, mas dimensões complementares da psique. O ego teme esse encontro porque ele dissolve certezas, e o ego prefere segurança à verdade. Para Jung, a vida não é um projeto de felicidade, mas um processo de individuação. Individuar-se é tornar-se aquilo que se é, não aquilo que se espera. É um caminho sem garantias, sem aplausos e frequentemente solitário, mas é o único caminho que não trai a alma. Aquilo que não é integrado retorna como destino. Quando o inconsciente não é ouvido, ele se manifesta como repetição, como bloqueio, como sensação de estar vivendo uma vida que não é sua. A liberdade não nasce da negação do inconsciente, mas da sua escuta. O medo é um limiar simbólico. Ele marca a fronteira entre o eu condicionado e o eu possível. Aquilo que você evita contém a chave da sua transformação. Não se trata de eliminar o medo, mas de atravessá-lo com consciência. Esse processo não exige mudança externa imediata. Ele começa internamente, com perguntas honestas. Onde estou vivendo para agradar? Onde traí minha verdade para manter pertencimento? Quem eu seria se não tivesse medo de perder? Responder a essas perguntas é um ato filosófico e existencial. Tornar-se quem você tem medo de ser não é se tornar alguém novo, é abandonar as defesas que te afastaram de si mesmo. O inconsciente não pede perfeição, pede inteireza. E talvez a tarefa mais difícil da vida não seja encontrar sentido, mas sustentar a coragem de viver de acordo com ele. Técnicas poderosas para elevar seu poder vibracional, à luz da filosofia de Carl Jung. Elevar o poder vibracional não é repetir palavras positivas, nem negar a dor. É um movimento interno de alinhamento psíquico. Para Carl Jung, a energia vital, a libido psíquica, flui onde existe consciência. Onde há repressão, a energia estagna. Onde há integração, ela se expande. Elevar sua vibração é tornar-se inteiro. Consciência radical, a base de toda a elevação. A vibração não se eleva pela fuga, mas pela presença.
A primeira técnica é simples e profunda. Observar sem julgamento. Observe seus pensamentos como símbolos. Observe suas emoções como mensagens do inconsciente. Quando você para de lutar contra o que sente, a energia antes usada na resistência se transforma em potência disponível. Aquilo que é visto perde o poder de controlar. Consciência é frequência elevada. Integração da sombra, o salto vibracional real. Não existe vibração alta sustentada sem integração da sombra. Reprimir a sombra cria divisão interna, e divisão gera perda de energia. Pergunte-se em silêncio: o que em mim eu rejeito? Que parte minha eu escondo por medo de julgamento? Ao trazer a sombra à consciência, você recupera a energia psíquica perdida. Jung afirmava: a sombra contém ouro. Integrar não é agir impulsivamente, é reconhecer, aceitar, canalizar. A energia que antes te sabotava passa a te fortalecer. Silêncio consciente, reorganização interna. O silêncio não é ausência de som, é ausência de dispersão. Reserve momentos diários para simplesmente estar, sem estímulo, sem distração, sem narrativa. No silêncio, o inconsciente se reorganiza, a psique se alinha, a vibração se estabiliza. Poucos minutos de silêncio profundo valem mais do que horas de estímulo superficial. Simbolismo. Alimente a mente com imagens vivas. Para Jung, a psique pensa em símbolos. Aquilo que você consome alimenta diretamente seu campo interno. Escolha conscientemente palavras, imagens, músicas, ideias. Símbolos elevados reorganizam o inconsciente. Símbolos densos o fragmentam. Sua vibração acompanha o imaginário que você cultiva. Responsabilidade existencial. Nada eleva mais a vibração do que assumir responsabilidade pela própria vida. Enquanto você culpa o mundo, sua energia está fora de você. Quando você assume escolhas, emoções, caminhos, a energia retorna ao centro. Responsabilidade não pesa, ela liberta. É o momento em que você deixa de reagir e começa a criar. Alinhamento entre pensamento, emoção e ação. Vibração elevada é coerência interna. Quando você pensa uma coisa, sente outra e age de forma oposta, a energia se fragmenta. Pergunte-se: isso que eu faço reflete quem eu sou? Cada ato alinhado fortalece sua presença no mundo. A coerência cria estabilidade vibracional. O medo como indicador de potência. Não evite o medo, decifre-o. O medo aponta onde a energia está concentrada. Onde há medo, há possibilidade de expansão. Atravessar o medo conscientemente libera grandes quantidades de energia psíquica. A vibração sobe quando você deixa de fugir de si mesmo. Elevar a vibração não é se tornar alguém melhor, é se tornar alguém inteiro. A psique não busca perfeição, busca integração. Quando você se aproxima da sua verdade, a energia flui, a vibração se eleva e a vida responde. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou o lugar de onde olha para ele. Se algo neste vídeo te incomodou, não ignore. Aquilo que nos toca é aquilo que pede integração. Talvez o que você tema não seja o mundo, mas a versão de si mesmo que desperta quando você para de fugir. Lembre-se, o inconsciente sempre busca a consciência, e a vida continua enviando sinais até que você esteja disposto a ouvir. Se este conteúdo fez sentido para você, deixe um curtir, não para o algoritmo, mas como um sinal interno de compromisso com a própria jornada. Escreva nos comentários qual parte deste vídeo mais te confrontou. Nomear é o primeiro passo para integrar. E se você sente que está em um processo de despertar, inscreva-se no canal. Aqui não buscamos respostas prontas, mas perguntas verdadeiras. Silencie por alguns instantes após este vídeo. Permita que a reflexão se assente, porque tornar-se quem você tem medo de ser
não é um evento, é um caminho.